estudante concurseiro, bem-vindo a mais uma aula do canal Método da Aprovação. Hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de história sobre o Egito Antigo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que quase todo mundo gosta, que é sobre os mistérios do Egito Antigo e as pirâmides, né? Finalmente chegamos nessa aula sobre as pirâmides. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue a gente nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Curte esse vídeo, compartilha, deixa um comentário, se você quiser sugerir alguma aula que a gente prepare especialmente para alguma prova que você vai fazer, deixa no comentário desse vídeo. Temos vídeo de segunda a sábado, de segunda-feira com a nossa playlist de contabilidade, na terça Microsoft Excel, de quarta-feira temos matemática financeira, de quinta língua portuguesa, sexta-feira vídeo de história e sábado matemática básica. Então aí quase todos os dias temos conteúdo para vocês. Então, bora lá começar sobre os mistérios, né, do Egito Antigo. Então, vamos falar algumas coisinhas. Um dos mistérios que a gente vai falar aqui é os mistérios dos cones de cabeça. Tá? Eu já vou explicar aí um pouquinho para vocês. Durante muitos milhares de anos, os estudiosos tentam descobrir diversas questões, diversos mistérios que estão em volta aí do Egito Antigo, né, que é uma civilização que era muito avançada para a época e que tinha muito ocultismo, muito mistério envolvido. Então, hoje nesta aula a gente vai apresentar alguns desses mistérios, né, alguns que já foram solucionados e outros que ainda estão intrigando os estudiosos até hoje. Tá? Esse do mistério dos cones de cabeça, o que acontece é o seguinte, né, o que os estudiosos descobriram. Na arte egípcia é muito comum ver imagens de homens e mulheres em alguns rituais com alguns cones pontudos na cabeça ou outros tipos de adereços na cabeça, como a gente pode ver aí alguns adereços que era muito comuns eles utilizarem, né? Só que muitas vezes se pergunta, eles utilizam isso por quê? Por religiosidade ou apenas porque eles gostam de ser extravagantes e vaidosos, né? Ou tem algum sentido? Certo? Esses objetos, eles eram utilizados em banquetes, em alguns momentos também de associação a deuses, em homenagem, oferendas e tudo mais, e rituais, e também no momento do parto as mulheres utilizavam. Durante mais de 1000 anos, esses objetos, eles intrigaram os pesquisadores até que um grupo de arqueólogos descobriu alguns resquícios da existência desses objetos no cemitério de Amarna, que é uma cidade muito antiga do Egito. Depois de alguns estudos detalhados, eles descobriram que os objetos eram feitos de diversos tipos de sólidos de uma certa banha perfumada, que era derretido sobre a cabeça das pessoas e funcionavam como uma espécie de gel, né, que a gente utiliza no cabelo, era um tipo de gel de cabelo naquela época. Também foram encontrados outros tipos de cones que eram feitos com uma casca oca. Então, esse grupo de estudiosos, eles sugeriram que esses cones estavam associados também à fertilidade e na preparação de funerais e oferendas, né? Então, foi um dos mistérios aí que eles conseguiram desvendar. A maldição de Tutancâmon. Esse é com certeza um dos faraós mais conhecidos, né? Até por causa da questão do monumento que foi desenvolvido, homenageado a ele, né? E tudo mais, que é uma das peças mais bonitas, né? Fabricadas no Egito Antigo e muito valiosa. Porém, tem uma certa lenda que está em volta aí desse faraó e do seu sarcófago. O túmulo do faraó Tutancâmon, ele foi descoberto em 6 de novembro de 1922 apenas, apesar de já existir há milhares de anos. Ele foi descoberto por 2 estudiosos, né, que foi também encontrada no seu túmulo uma tábua com algumas inscrições que diziam algo bastante misterioso. Estava escrito assim: a quem se atrever a perturbar a paz do faraó, a morte estenderá as suas asas. Então, logo após essa descoberta, surgiu a notícia de que 22 pessoas que haviam participado da descoberta e os seus familiares ali, alguns familiares relacionados, morreram misteriosamente. Os cientistas tentaram explicar essa maldição do faraó Tutancâmon
como sendo um certo tipo de veneno que os sacerdotes passaram nas paredes e no sarcófago, né, quando fizeram a mumificação do faraó. Só que nada disso foi completamente confirmado. Então ainda existem pessoas que acreditam que isso é uma maldição, assim como está lá escrito, né, na tábua com as inscrições, aquela frase: a quem se atrever a perturbar a paz do faraó, a morte estenderá suas asas. Essa maldição, ela tem uma fama mundial, todo mundo conhece essa maldição, mas pouco se sabe mesmo sobre as mortes e os mistérios e os acontecimentos que estão aí envoltos do seu túmulo. Mas com certeza é uma história muito interessante. Aqui eu trouxe uma foto, né, do que seria o sarcófago, né, de Tutankhamon e o seu túmulo, certo? Então aí é mais ou menos como seria o local onde eles descobriram e que está envolto aí a maldição, e o seu sarcófago onde está a sua múmia. E aqui no caso é aquela estátua, né, que eu falei que eles fizeram, que é uma das obras mais bonitas aí do Egito Antigo e muito valiosa também. Mais alguns mistérios aí, como foram construídas as pirâmides. Então vamos lá. Durante muito tempo, os estudiosos tentaram explicar como foram construídas as pirâmides, já que cada bloco que compõe a estrutura da pirâmide pesava cerca de 2 toneladas ou mais em alguns casos, e cada pirâmide possui milhões aí de blocos para ser construído. Alguns acreditam que esses blocos foram construídos no próprio local onde eles seriam usados na construção, não sendo necessário arrastar ou movimentar por muitos metros esses blocos. Cada pirâmide possui cerca de mais de 200 blocos, né? Algumas podem ter até mais de milhares e milhões de blocos na sua construção. E a construção de uma pirâmide podia levar até 30 anos, né, para ser concluída. Alguns acreditavam também por um tempo que os escravos que construíam essas pirâmides, mas a maior parte era de trabalhadores egípcios mesmo, como foi afirmado por estudiosos posteriormente, né? E esses trabalhadores, eles executavam essas tarefas em troca de um suposto pagamento, né? Como a gente falou nos vídeos anteriores, poderia até mesmo ser a cerveja. A esfinge aqui do lado, com certeza, é o monumento aí mais famoso de todo o Egito, né, que todo mundo conhece, que é a Esfinge de Gizé, é assim que ela é chamada. Ela foi construída em 2540 a.C., porém há estudiosos que acreditam que ela já foi construída muito antes, que ela tem cerca aí de data de 8.000 anos atrás, mas realmente os resquícios, né, da descoberta foi 2540 a.C. Aí vamos falar um pouquinho sobre as pirâmides, né? A pirâmide de Gizé. Ela é considerada como um conjunto das grandes pirâmides. É uma grande maravilha do mundo antigo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ela ainda pode ser contemplada pelos turistas até hoje. Na verdade, ela é um conjunto de pirâmides, né? Com cerca de 137 metros de altura, a sua pirâmide mais alta. Demorou cerca de 20 anos para ser construída e teve cerca de 100 mil trabalhadores ao longo desse tempo todo. É conhecida como a Grande Pirâmide e foi uma obra encomendada pelo faraó Quéops, que é um dos mais famosos aí, com o intuito de abrigar o seu próprio sarcófago, né, de construir ali o seu túmulo e ele ser mumificado e ficar no sarcófago ali dentro dessa grande pirâmide. Ela originalmente era toda revestida com pedra calcária polida e ela é composta por um conjunto de pirâmides, né, como eu disse, que é a pirâmide de Quéops, que é essa primeira que a gente vai ver agora, né, e em seguida mais 2. A pirâmide de Quéops é uma das pirâmides desse complexo de construções e é o monumento mais pesado já construído pelo homem ao longo da história. Possui cerca de 2,3 milhões de blocos de rocha. Lembra que eu falei que poderia ter mais de 2 milhões, né, de milhões de blocos aí na construção da pirâmide? Então essa é a obra mais pesada já construída pelo homem na Terra. Ela recebeu esse nome em homenagem ao antigo faraó Quéops, que era um faraó muito cruel e sem piedade. Então nem todos os faraós eram
seres nobres, né, e admiráveis e tudo mais. Não vou adentrar muito sobre a questão dos faraós, porque vai ter um vídeo só especificando cada um dos principais faraós. Vamos para a próxima pirâmide. A pirâmide de Miquerinos. A pirâmide de Miquerinos, ela foi construída em homenagem ao rei Miquerinos, que é um rei egípcio, que foi casado com a sua própria irmã. Além disso, ele teve mais outras 2 esposas, mas a sua principal e primeira esposa era a sua irmã. A pirâmide de Miquerinos é a menor das 3. Ela é revestida com um tipo de granito muito nobre e possui 62 metros de altura. Lembra que eu tinha falado que a mais alta tinha 137 metros de altura, então ela é bem menor, né? Ela tem 62 metros de altura. Ela tem mais de 11.800 metros quadrados, né? Um monumento muito grande. Há diversas estátuas de Miquerinos dentro da pirâmide aí, em sua homenagem, e também outras estátuas de outros faraós aí que existiram depois, que também foram enterrados ali, né? Mumificados, e tiveram seus sarcófagos armazenados nessa pirâmide. E por último, a pirâmide de Quefren. A pirâmide de Quefren foi em homenagem a um outro faraó muito egípcio muito famoso, que é o faraó Quefren. Ela foi construída dentro das pirâmides de Gizé, e cada bloco que construiu a pirâmide pesava cerca de 15 toneladas, né? Lembra que eu tinha falado que na média era 2 toneladas e meia, esses eram blocos mais pesados. Ele possui 2 entradas na pirâmide, uma de 15 metros acerca do solo e outra logo abaixo dela. Possui uma câmara funerária que servia de repouso para o faraó. E o revestimento interno da pirâmide era feito de granito vermelho. Possui uma boa ventilação interna, mesmo com altas temperaturas. Então foi uma estrutura muito bem planejada, inclusive para a época. Certo? Esse é o complexo, né, mais famoso aí de pirâmides que a gente tem no Egito, que estão ainda de pé até hoje, né? São uma das maravilhas do mundo antigo e ainda são possíveis aí de você ir visitar quando, né, de repente você for ao Egito, vale muito a pena. Espero que você tenha gostado sobre essas curiosidades sobre as pirâmides. Deixa o seu like, não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.